Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer em especial ao Geraldo, parceiro da URGS lá, que muito me motivou para estar aqui com vocês. Eu sou diretor lá da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas mais importante, a gente tem feito um processo de construção, que passa por essa Aliança pela Inovação, que é um movimento novo entre as 3 universidades que estão se aproximando. Começou pela área de inovação, mas hoje tem o compromisso dos 3 reitores da URGS, da Unicinos, da PUC, e a gente está trabalhando muito próximo, em termos de comunicação, em termos de pensar inovação, em termos de pensar como é que as universidades podem servir a cidade. E a gente, nesses últimos tempos, teve um papel importante nessa tentativa de articulação. Nós sabemos quão rica é a nossa cidade, quanta trajetória a gente tem de talentos, iniciativas, boas ideias de Porto Alegre, mas, apesar dessa riqueza, que talvez fosse muito maior do que outras referências internacionais que a gente hoje sempre comenta, Medellín, Barcelona, Santa Catarina, que tem um Pacto pela Inovação que transformou aí Florianópolis, hoje é o lugar onde tem mais empregos da área de tecnologia de informação, baseado num alinhamento de forças. Tive na Suécia agora recentemente também, que é sempre o primeiro ou segundo país no ranking de inovação e de alinhamento, e se percebe muito que esses ecossistemas que se tornaram referências, a diferenciação deles é que eles conseguiram fazer com que as forças existentes estivessem caminhando mais ou menos na mesma direção. E acho que é o que a gente, em Porto Alegre, estava faltando para clicar. Então, a proposta desse Pacto pela Inovação, e que foi apoiado pelas universidades, pelo poder público, pelo setor privado, pelas organizações, boa parte dos movimentos mais agitadores de Porto Alegre, é justamente a gente conseguir fazer pactos em que a sociedade esteja presente e trabalhando para inovar. E eu tive na missão agora recentemente que a prefeitura teve no Banco Mundial, no BID, no Rockefeller, e tem muito interesse em financiamentos para a cidade, em coisas que trabalham em resiliência, que trabalham em saúde, que trabalham em cidades do século XXI. Eu acho que se a gente tiver bons projetos, a gente com certeza consegue construir possibilidades de ações que sejam tão grandes a ponto de transformar e impactar a cidade. Eu adorei essa questão dos particulados. Na verdade, a gente já está um pouco preocupado com isso, numa ação interna lá da própria Escola de Engenharia, junto com o pessoal da informática. Nós implementamos um projeto de monitoramento de qualidade do ar em alguns dos ambientes de ensino. Então, nós já estamos monitorando, estava mostrando um dashboard aqui, está pronto, fica à disposição aí, de um possível projeto maior que a gente possa fazer para a cidade, em que a gente está monitorando a qualidade do ar em 7 salas de aula ou auditórios dentro da Escola de Engenharia, coletando lá desde voláteis, estresse térmico, particulados, 1, 2,5, 10, está tudo online, já vindo direto para o dashboard. E, de fato, se tu pegar o que está acontecendo nesses 2 meses, que é o período de monitoramento que a gente já está fazendo, já tem vários momentos de pico, de até 60, a média fica, na maior parte, embaixo dos 10, mas já tem picos bem fortes aí em alguns dos ambientes. A gente está lá no Prédio Centenário, que é bem o centro da cidade de Porto Alegre. Eu acho que isso é bem bacana e isso mostra como a gente pode, usando as forças que a gente tem aqui, eu acho que esse é o Pacto pela Inovação. Não é necessariamente criar coisas novas, mas entender as forças que a gente tem, alinhar elas e fazer projetos que, de fato, possam transformar a cidade. Eu me alio imediatamente nessa proposta de que a gente possa fazer uma ação pela cidade, porque eu acredito muito, e a gente estava comentando, na lógica de que é dando informação para o cidadão, é dando toda a era digital que chegou é a que nos permite, principalmente, informar o cidadão, porque é só através de um cidadão informado e consciente que nos ajude é que a gente pode ter políticas públicas adequadas. Esse painel é sobre políticas públicas, e eu acho que as duas coisas se encontram. Nós temos que ter um poder que se abra para o cidadão, mas nós temos que ter um cidadão que saiba se relacionar, ou seja, fugir daquela lógica antiga do tipo, o Estado tem que me dar tudo e eu não quero saber como ele vai me dar isso, para uma lógica de construção coletiva. Eu acho que esse é o segredo do século XXI, e aí, como manifestação inicial, acho que fica essa predisposição da gente trabalhar e essa predisposição da gente encontrar quais são aquelas ações que podem, jogadas todas as forças que a gente tem em Porto Alegre, que não são poucas, serem efetivamente transformadoras da nossa realidade. Acho que todos nós temos um senso de urgência no século XXI, a gente entende que muitas das questões que estão expostas, da saúde planetária, da saúde de cada um de nós, da resiliência, elas começam a ter muito pouco tempo para que a gente possa fazer mudanças que, de fato, previnam alguns custos muito altos,
pessoais e sociais que nós vamos ter. Então, assim, esse senso de urgência e essa articulação acho que são muito bem-vindas e necessárias, né? Professor Elson. Detalhes da apresentação. Vamos se apresentar aqui. Tudo bem? Sou Elson. Em primeiro lugar, bom dia. Obrigado à comissão organizadora, aos amigos Sérgio, Geraldo. É sempre bom a gente compartilhar uma mesa com tão poderosos aqui, né, Pablo? Uma mesa de alto nível. E a gente estava conversando ali fora agora. A gente estava conversando ali fora o quanto que a gente precisa de ter encontros como esse para trazer as informações e o quanto que a gente tem informação, mas não consegue acessar. E é importante também, eu estava vendo a plateia, a lista de presença, né? Tem o pessoal que está fazendo mestrado, é isso, aqui na plateia? Quem é que não está fazendo mestrado? Bom. Viu só, Sérgio? Quem não está fazendo mestrado? Também não está, né? Então, é importante, quando a gente fala num evento como esse, é falar da nossa posição. Então, eu coloquei ali, e declaro meu conflito de interesse desde já, como orientado aqui pelo CREMERS, né? Eu sou médico de família e também trabalho na Secretaria Estadual da Saúde como servidor e também como professor. Então, também estou na academia, também estou fazendo o meu doutoramento em saúde coletiva, e estou como diretor do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Então, tenho um cargo diretivo nessa gestão atual e um compromisso de colocar a saúde na perspectiva do gestor estadual. Então, eu estava pensando e tive uma conversa muito interessante com o Henrique pelo WhatsApp, que a gente debateu alguns temas importantes, né? E eu fiquei pensando o que eu traria de contribuição, ou como é que nós ativaríamos uma conversa, né, diferentemente de lugares que a gente fica sozinho, que dá para fazer um diálogo mais demorado, vir para cá para tentar, em 10, 15 minutos, tentar abordar uma temática importante na área da saúde planetária e da gestão ambiental. Então, eu pensei em trazer uma experiência, né, pessoal. Né? Não sei se vocês sabem, eu trabalhei 11 anos da minha vida como meteorologista e, quando eu comecei a trabalhar como meteorologia aeronáutica, eu era observador meteorológico. Eu ficava, exatamente, Henrique, olhando as nuvens, medindo as nuvens, conhecendo as nuvens, e até hoje não perdi o cacuete de saber que nuvem que está no céu. Se é uma nuvem cirrus, se ela é altocúmulos, se ela é estratos, e etc. Então, a experiência, quando eu estava na base aérea de Santa Maria, quem conhece Santa Maria, a base aérea fica ao lado do campus da universidade, e a minha sala, especificamente, era olhando para a universidade, especificamente, Geraldo, o hospital universitário. Eu ficava fazendo observação meteorológica e o hospital universitário era referência, de distância. Quando eu não enxergava o hospital, estava fechado a pista, ninguém podia pousar. A distância era 900 metros. Depois tinha um prédio da engenharia, depois tinha um prédio da educação física, e o parâmetro, o tempo inteiro do meu trabalho era a universidade. Olha só, o trabalho era baseado nos prédios da universidade. Quando eu entrei na universidade, e quando eu decidi que ia fazer medicina, meus colegas de trabalho disseram assim, agora nós estamos roubados, o cara é meteorologista, vai ser médico. É muita mentira ao mesmo tempo, né? Eu falei, não, pessoal, calma, um dos dois eu vou deixar de fazer. Então, a minha trajetória de 10 anos de observador meteorológico e de, vamos dizer assim, uma palavra dura, vou dizer agora aqui, né? Eu podia estar na Globo, apresentando o Jornal Nacional como Maju. Eu podia estar lá, porque eu fazia aquela etapa há 30 anos atrás, imagina, isso era 30 anos atrás. A gente fazia aquilo para... Lucinha, tu está rindo, né? Imagina, tu vendo o Jornal Nacional todo dia eu lá, já penso, esse cara eu conheço.
a gente tinha que traduzir o que era o conhecimento meteorológico para os pilotos e para toda a equipe de aviação. Tinha que traduzir aquilo que a gente estava olhando. E a gente estava na fase analógica. A gente não tinha os sensores que tem hoje. A gente tinha que medir a temperatura do bulbo seco, do bulbo úmido, calcular a umidade, depois ver a velocidade do vento que pegava da biruta, que botava na ventoinha, que olhava. Tinha que ir no barômetro, evitar o erro de paralaxe, porque tu não podia ficar para cima ou para baixo, que podia dar maior. Então, eu passei uma etapa da minha vida olhando, segundo meus amigos, a natureza, viajando, ficava só olhando. Eles iam me visitar. O que tu faz? Não, observa ali. Oh, que trabalho barbado é esse? Não tem para mim aqui? Eu falei, pois é, concursado, tem que entrar. Quando eu entrei na medicina, uma das coisas que me chamou a atenção era o quanto que, no curso médico, lá em Santa Maria, não se tinha absolutamente nada de conexão com as coisas que eu estava vendo na meteorologia. Porque Santa Maria, quem conhece, é uma ferradura, é um vale, então não é à toa que logo depois, na cidade de Mata, que é a cidade de pedra, tem lá quantidade de fóssil, as árvores que viraram pedra, porque aquilo é uma depressão e influencia decisivamente a saúde das pessoas. E eu dizia para os professores, mas tem alguma coisa a ver? Ah, isso é conversa, isso é conversa. Isso nós estamos falando de 1987. De lá para cá, obviamente, trabalhando com medicina de família, a gente se conecta muito com as comunidades. E essa experiência de Henrique, de Eno, de saber como é que as pessoas estão usando o fogão a lenha, estão usando o álcool, para a gente é uma experiência única. Do cheiro que já chega na unidade, a gente já sabe como as pessoas estão vivendo, as crises de asma. Então, a minha experiência pessoal, ela diz que temos que, Henrique, gramear muito, temos que trazer mais elementos para a construção de política. E eu fiquei pensando o que eu ia falar aqui, né? Aí eu resolvi ontem, Lucinha, olhar minha timeline no meu Facebook, que eu não olho. Eu olho só as postagens que eu faço e fico em cima delas, não fico olhando. E ontem decidi ver o que estava sendo publicado. Eu achei interessantíssima essa postagem, comparando a terra a todo o ar e a água que nós temos. Essas duas postagens dos meus amigos lá da Metsul, né, falando do aquecimento. E logo depois dessa postagem aqui, tinha essa postagem super interessante, A Era da Burrice. O nome é interessante da publicação, né? Analfabetos científicos, colocando que, por mais que a gente tenha informação, a quantidade de pessoas que não acreditam naquilo que a gente está dizendo. A gente, do ponto de vista da ciência, né? Então, eu fiquei pensando como fazer essa conexão pessoal, como fazer uma conexão com a temática e, obviamente, trazer coisas concretas, Henrique, a partir da nossa conversa. Então, como é que nós incorporamos tudo isso? Como é que o sistema de saúde brasileiro tem o seu arcabouço jurídico a partir da Constituição? E, de lá para cá, eu peguei um exemplo, que eu vou conversar com vocês, que é sobre a água. Então, nos próximos minutos, eu vou fazer um passeio do que é a etapa jurídico-administrativa e como é que nós organizamos isso, Henrique, para a gente poder chegar exatamente... O que a gente vai notificar? A gente notifica doenças, a gente organiza o sistema para abastecer de informações aquele que vai tomar a decisão, né, Dora? Porque o tomador de decisão, ele fica sempre num dilema. Ele vai ter que entrar em conflito com algum grupo. Então, aqui não precisa a gente ler, né, mas é saber que as normativas, somente recentemente, começaram a ficar mais incisivas. E aqui é uma normativa, já de 2005, falando sobre a promoção de saúde ambiental. Aqui estão os itens, né? São 8 itens. Eu peguei o primeiro só para falar, mas podíamos falar sobre toda a política do ar, toda a política do solo, os contaminantes, os desastres. E aqui eu quero render uma homenagem ao nosso Conselho de Medicina, que, muito em boa hora, se conectou com o nosso grupo dos agrotóxicos da Secretaria de Saúde, está fazendo um trabalho muito importante para divulgação e, principalmente, capacitação das pessoas sobre o uso dos agrotóxicos e as doenças relacionadas.
Então, Henrique, vou tentar fazer um diálogo contigo, mas fazer um diálogo com todos. O estabelecimento de uma política pública hoje, no seu ciclo, né, entre a evidência e até chegar no cidadão, ela passa por uma etapa pequena, que é a construção de um sistema. Como é que nós vamos elaborar um sistema de notificação, né, Henrique? Pois é, eu quero notificar o aquecimento, eu quero notificar as pessoas que estão com alguma descompensação. Então, toda a lógica da construção de uma política como do Vigiágua, ela sempre está conectada com uma política global maior, que não é só do setor saúde. E aqui, como exemplo, a própria política estadual de recursos hídricos, que tem que estar conectada. E nós temos regiões do Rio Grande do Sul que o principal abastecimento de água são poços artesianos. Se não estiverem bem acompanhados, podemos ter uma série de condições e doenças associadas. Também, recentemente, né, ilustrando bem como é que nós podemos, Henrique, construir e descrever ações para que tenhamos uma boa política para tomar as decisões. Então, a política para tomar as decisões, né, esses verbos que a gente usa, gerir, coordenar, propor, planejar, e aqui, Henrique, gerenciar um sistema de informação de vigilância ambiental em saúde, para que todos nós possamos tomar realmente a decisão. E aqui já faço uma provocação. Ontem teve a primeira reunião da organização da Conferência Estadual de Saúde, que vai ter o ano que vem. Então, eu imagino que, deste grupo, dessa situação que a gente está aqui, possamos contribuir ou participar, Henrique, para lá na instância de participação do Sistema Único de Saúde, que é a conferência, instância maior, a gente possa levar elementos, uma carta, um grupo, porque a gente sabe como é que se constrói uma conferência, a partir do posicionamento de todos os atores. Não vai ser a partir dela que a gente vai encontrar resposta, mas é nela que nós temos que levar as nossas perguntas e, principalmente, as nossas propostas. E esse sistema do Vigiágua, ele é complexo, importante, né, com uma série de padrões, né, e eu lembro, no colégio, que eu tive que decorar as características da água, né, no primeiro dia que eu escutei a palavra inodora, foi uma crise, que nós tínhamos na sala de aula uma colega chamada Dora. Dali para frente, a vida dela virou um caos. Hoje seria bullying. Na época, ela e o Zulu da turma, tinha o Zulu e a Dora. O Zulu dizia assim, mas Dora, fica tranquila. Isso passa. E realmente passou. 2 anos depois, ninguém mais lembrava do inodora, e o Zulu dizia para ela que isso era uma questão cultural. As pessoas chamam a gente de qualquer coisa. O nome dele não era Zulu, o nome dele era Alberto, mas o apelido era Zulu, por óbvio, pela cor da pele. Então, Henrique, para a gente pensar a contribuição para uma política, o exemplo do Vigiágua, que passa pela atuação específica de algumas pessoas, de alguns órgãos, e, principalmente, como que nós faremos isso articuladamente. Não encontraremos uma resposta somente no setor saúde, mas o setor saúde tem muito apelo. As pessoas adoecem, nós estamos vendo agora uma crise grande de falta de pagamento, de falta de gestão. Alguns hospitais não estão com crise, outros hospitais estão com muita crise. Alguns municípios, né, Pablo, não têm crise grave, outros têm crise muito grave. E esse é um capítulo muito importante, que é o capítulo da gestão. O quanto que nós vamos conseguir nos organizar. Plano de segurança. A própria OMS, né, contribui e traz para dentro do sistema de saúde o quanto que nós podemos fazer uma avaliação sistemática a partir do monitoramento. E aqui, uma experiência que todos os gestores acabam fazendo em épocas de crise, né? Agora, nesse momento, enquanto eu estou aqui, o secretário estadual da Saúde está numa palestra, com a imprensa, fugiu o nome, uma coletiva de imprensa falando da situação do Aedes.
que vai começar o verão, e nós, de novo, constituiremos, né, Pablo, que participa lá, no gabinete de crise, mas na lógica, Henrique, de ter uma sala de situação. Como é que nós conseguimos fazer uma sala de situação que envolva a gestão da informação, o alinhamento de processos e ações e o mais importante da política pública, a meu ver, que é a tomada de decisão. É claro que a ciência de dados hoje vai ter que entrar pesado, e aí eu trago a minha experiência lá. Eu trabalhava com o mundo analógico. Eu tinha que mandar por telex temperatura, pressão, tipo de nuvem, se estava chovendo, se não estava chovendo, para uma grande central em Brasília, que cadastrava todas as informações, depois tinha que imprimir tudo e mandava para as pessoas tinham que pegar a mão, colocar numa plotagem em cada um dos seus lugares. Isso há 30 anos. Há 20 anos mudou. Hoje é tudo digital. As pessoas já coletam as informações, já saem para um grande banco de dados e a gente tem muito mais capacidade de monitoramento, por exemplo, da temperatura. Em Santa Maria, que é um dos lugares mais quentes do Rio Grande do Sul, a gente sabe, lá já sabe, quando que vai ter mais internações. A gente sabe a mortalidade por idosos, né, Sérgio? A sazonalidade, quando é que morre mais, que é a cultura popular dos setembrinos, né? Os setembrinos, aqueles que saíram do inverno e sobreviveram, os sobreviventes setembrinos. E fico por aqui, para a gente depois abrir para outros debates. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, de certa forma, de volta ali ao Conceição, né? Eu sou médico de família do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Estou cedido para a Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando como secretário adjunto. E queria parabenizar, então, o Conceição, né, a GHC, especialmente o Geraldo, a Adriana, o Sérgio e o Henrique também, sei da tua mobilização aí pelo tema. E quando fui convidado para falar sobre saúde planetária e políticas públicas, eu fiquei matutando assim, né, como secretário municipal, a gente tem, né, como a gente se relaciona, qual é o nosso papel, né, dentro desse contexto. Eu não tive a experiência do Elson aí de trabalhar com o clima, então provavelmente serei mais rápido aí, objetivo, e não terei tantos enfoques, acho que, para abordar, mas acho que vou trazer algumas contribuições importantes para a gente debater. Primeiro, que se a gente olhar para o paciente, e aí acho que falando na saúde planetária, a gente pode falar de alguém que sofre, de alguém, de certa forma, passivo, né, que sofre intervenções. Se a gente olhar uma parte dele que eu consegui botar na tela, e aumentando bastante a minha região aqui, eu me sinto como, né, um paciente com múltiplas queixas, com múltiplos sintomas, e eu sou um especialista no dedo mínimo, né? Então, qual é o meu papel diante disso? E aí eu acho que, para refletir um pouco mais, eu trago uma figura que eu acho que é muito interessante, eu acho que explica muita coisa, que eu tive, né, no trabalho com a Clownara, com as condições crônicas, foi, né, enfim, uma abertura para esse tema que, para mim, ajuda a explicar muitas questões de saúde, que é a questão dos determinantes sociais, né? A gente tem vários modelos de determinantes sociais em saúde, e o que eu mais conheço é o do Dahlgren Whitehead, que ele coloca em círculos concêntricos, né, as diferentes camadas que influenciam na saúde das pessoas. E eu acho que, para a gente ilustrar, dá para fazer uma interlocução com a fala do Alan, né? Se a gente pegar alguém pegar a questão da doença respiratória, né? A gente começa pela genética da pessoa, né? A predisposição genética já pode fazer com que ele tenha mais chance de ter uma doença respiratória mais ou menos grave, né? Depois a gente pega outros fatores individuais. Se teve a amamentação exclusiva, vai ter uma proteção para isso. Se não teve, vai ser mais um contribuinte para se manifestar aquele problema.
Depois tem questões relacionadas ao estilo de vida, né? Enfim, e aí a gente vai, né, se está numa comunidade exposta aí a lenha, né, se está numa região que é de vale, em que a poluição se acumula, se está num contexto econômico mais desfavorável ou mais favorável, e, por fim, né, no contexto que o planeta se insere. Então, quando a gente olha para os determinantes sociais, a gente vê que os serviços sociais de saúde elas são uma parte pequena, né, considerada intermediária na questão de saúde mesmo, né, no quanto um serviço de saúde pode atuar. Tu lembra a porcentagem, Clara? 20%? Não, 10%, menos ainda. Então, a gente tem um papel, né, mas a gente não é o único ator, né, e não deve pensar que sozinho a gente vai conseguir atuar na saúde, né, e ter os resultados de algo que é global, né, planetário. Então, se a gente olhar então para os determinantes sociais, a gente sabe que os determinantes distais eles são, enfim, influenciados pela macropolítica. Mudando a macropolítica, a gente vai conseguir ter efeitos distais, né? Para ter efeitos nos determinantes intermediários, a gente precisa de projetos intersetoriais, e eu fiquei muito feliz que encontrei aqui na mesa o Luiz Carlos, né? E acho fundamental a presença do Gabriel e da FEPAM para a gente discutir políticas públicas em saúde planetária. E vou falar um pouco dos projetos intersetoriais que a gente tem em Porto Alegre e das ações de serviço de saúde, que, no meu ver, tem um papel aí, importante. Eu acho que isso aqui também dialoga bem com a questão do Jeffrey Rose, quando ele fala das estratégias de medicina preventiva, né? Se uma demanda é populacional, a ação tem que ser populacional, né? O melhor resultado que a gente vai ter para aquela demanda é populacional. Claro que, individualmente, a gente também pode ter ações importantes, mas aí eu vou usar o exemplo do tabagismo, né? E, inclusive, tem um artigo que a poluição é o novo tabaco, né? Acho que é mais ou menos assim o título. O grande efeito para a redução do tabagismo no Brasil vem das campanhas públicas, enfim, né, de toda a política de restrição de publicidade, de taxação, enfim. Isso não significa que as ações do profissional de saúde com quem fuma não tenham resultados, né? E tem, inclusive, conselhos breves, eles são eficazes em fazer as pessoas pararem de fumar. Mas o grande resultado para a população brasileira fumar menos tem a ver com a macropolítica aplicada para esse problema. Enfim, eu vou falar então um pouco de como Porto Alegre se insere, né, nessas questões. E Porto Alegre, no início de 2016, entrou no desafio das cidades resilientes da Fundação Rockefeller, que o Alan mencionou, né? A resiliência, nesse aspecto, ela não é apenas social, ambiental, mas também econômica, né? Enfim, dos aspectos físicos, né, dos aspectos da natureza. Então, é uma série de medidas que são pensadas para que a cidade tenha uma capacidade de responder aos desafios, né? Enfim, a propriedade da resiliência do metal voltar à sua conformação original depois de ter sofrido uma intervenção, né? Uma agressão. Então, a gente tem ali como projeto principal, né, a questão do 4º Distrito, que o Luiz Carlos começou a comentar. Inclusive, a comitiva da Prefeitura está voltando agora de uma viagem em que conseguiu garantir algum financiamento para o 4º Distrito. E aí eu saliento que 30 milhões de dólares parece muito dinheiro, né, mas quando a gente lida com a gestão, a Secretaria de Saúde, por exemplo, tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões por ano, que é mais ou menos o orçamento do Hospital Conceição também. Então, se a gente olhar para 30 milhões de dólares, não é muito dinheiro e faz alguma diferença, né? E a gente tem que saber onde aplicar. Como gestor, essa é a nossa máxima, né? Recursos limitados, demandas infinitas, temos que aplicá-los onde ele vai fazer mais efeito. E, nesse caso, os recursos vão ser utilizados para a contenção de alagamentos, saneamento e mobilidade urbana. Então, tem tudo a ver com a questão da atuação, da resposta, né, enfim, que se espera do município. Aqui eu vou falar, dentro do plano da Cidade Resiliente, teve a criação da COPAI, né, da Comissão Permanente para Atuação em Emergências.
A gente fala muito em grupos de WhatsApp, eu faço parte, junto com alguns membros da Secretaria, da Coordenação de Urgências, do SAMU. E, enfim, cada evento meteorológico que se aproxima, a gente se mobiliza para saber, né, o impacto e como a gente vai estar respondendo, né, àquele evento, que é um papel que se espera aí do poder público. A gente conseguiu, por meio da Fundação Rockefeller também, várias licenças de um software que faz todo um georreferenciamento de informações, estou vendo que o Renan conhece ali, e a gente consegue, né, com ele, prever, assim, com o volume de chuva esperado, quais são as áreas que vão ser afetadas, qual é a mobilização que a gente precisa fazer. Enfim, não só isso, mas ele também tem várias ferramentas, ele consegue nos ajudar, a gente está começando a explorar ele, ajudar a prever os deslocamentos, a otimizar deslocamentos, o que envolve também consumo de combustível, né, e otimização do recurso, da resposta às necessidades. Ainda dentro do desafio da Porto Alegre Resiliente, a gente tem, além da questão das questões que eu apresentei, tem um plano de desenvolvimento das ilhas, que é uma das áreas mais afetadas, a primeira área a ser afetada, né, no momento de enchente. Tem um projeto para o Arroio Dilúvio, envolve também a criação de uma lei municipal da resiliência, né, a avaliação de risco e vulnerabilidade e questões de seguro contra desastres. Eu não sou a pessoa mais indicada a falar, né, do programa Porto Alegre Resiliente, a pessoa que tem levado à frente esse projeto, ele estava envolvido com a viagem da comitiva, então eu não consegui ter muito mais informações, mas ele está totalmente disponível, o Rodrigo Corrade, enfim, para eventos posteriores e produções, né, posteriores aí para a gente conversar um pouco sobre o papel de Porto Alegre nisso. Agora eu vou falar das ações e serviços públicos de saúde, né, e aí, como médico de família, com meu conflito de interesse, né, eu não tenho como não falar da importância da gente reforçar a atenção primária. Acho que a atenção primária ela tem múltiplos papéis aí, né, sendo o primeiro acesso, o acesso de primeiro contato, então tem que estar disponível quando as pessoas precisam de algum atendimento. Ela tem um papel importante em evitar a necessidade de atenção hospitalar, e eu acho que o Henrique pode falar mais, e quem tem estudado isso melhor pode me ajudar aqui. A internação hospitalar tem um consumo de energia, né, uma produção de resíduos muito maior do que na atenção primária. Então, a atenção primária pode ter um papel importante, né, nessa questão também. Tinha mais uma coisa que eu ia falar da atenção primária, de ser importante. Bom, acho que o Alan falou um pouco do papel ali da atenção primária, como qual papel pode ter, né, nas pessoas afetadas pelos problemas relacionados ao clima. O uso da telemedicina, também evitando deslocamentos, né, evitando o gasto de combustível, enfim, produzindo uma resposta mais eficiente e também liberando serviços para as situações que a atenção presencial é indispensável, né, como no caso de atendimento de eventos meteorológicos. Acho que faz parte também, o nosso trabalho é a reorganização da rede hospitalar. A gente teve uma ampliação do Hospital da Restinga, com a abertura de leitos de UTI, a criação do Hospital Santa Ana, que ele tem um papel diferente na rede, que é um hospital que não tinha em Porto Alegre, e que eu acho que é um grande desafio para o país, né, que tem um envelhecimento e um aumento de condições crônicas, que são os leitos de longa permanência, né. Então, o grande papel desse hospital é desafogar hospitais gerais, como o Hospital Conceição, o Hospital de Clínicas, a Santa Casa, que realizam procedimentos complexos, mas que, às vezes, ficam muito tempo sem girar aquele leito, porque o paciente demanda uma grande recuperação. Então, o Santa Ana tem esse perfil, né, e isso tem um papel importante na rede hospitalar, que também, de certa forma, fica melhor preparada para a atenção de eventos. Uma outra questão importante é o monitoramento integrado do Aedes aegypti. Esses pontinhos verdes, alguns vermelhos, alguns laranjas,
eles são armadilhas do mosquito, né? A gente não faz aqui em Porto Alegre o levantamento rápido de infestação, né, que é rápido, entre aspas, e que os municípios conseguem fazer algumas vezes por ano. A gente faz toda semana a conferência das armadilhas, localizadas aí por diversos bairros. A gente tem 1.500 armadilhas em Porto Alegre, e a gente consegue, quase que em tempo real, saber o nível de infestação da cidade e priorizar a nossa resposta de acordo com aquela infestação, né? A gente consegue ver áreas em que está acontecendo uma maior infestação. A gente teve ontem mesmo, né, dentro da semana de mobilização contra o Aedes, uma reunião com todas as secretarias para que o cuidado com praças, as ações nas escolas, enfim, cuidados com ecopontos de MLU, de depósito de resíduos, sejam priorizados de acordo com a sinalização, enfim, o grau de infestação do Aedes aegypti, né? Como o Elson falou, a gente está começando aí um período, né, de chuvas e calor que a gente tem que estar muito atento, e é papel do município ter a preparação para essa resposta. Temos outras ações em andamento. A gente está elaborando, junto à coordenação de urgências, um plano de catástrofes, né? O próprio plano de contingência da dengue está permanentemente em revisão. A gente está mudando um pouco a metodologia dele, está usando mais um diagrama de controle, né? Enfim, as médias de infestação e de casos, né? E os limites máximos para a gente organizar a resposta do serviço. Também estamos em elaboração de linhas de cuidado para as condições crônicas, que, como o Alan falou, são os mais afetados aí nas questões relacionadas à poluição do ar. Enfim, dentro dos desafios, né, a gente tem várias ideias, vários projetos, mas nós temos aí uma situação financeira que é a pior das capitais, né, aqui no Brasil. Todos os projetos exigem investimento, né, e se a gente tem dificuldade de manter as contas em dia, fica difícil a gente conseguir avançar para investir e até mesmo para conseguir captar recursos, né, e financiamentos, porque a gente teve, por exemplo, um rebaixamento na nota do Tesouro, foi considerado um pagador de risco, né, então a gente tem dificuldade de contrair empréstimos internacionais. Todos os empréstimos internacionais eles têm que ter uma intermediação, como, por exemplo, o BRDE, e eu acho que esse é um assunto que tem sido discutido, né, globalmente, de como garantir investimentos, né, para que se volte, para que se tenha, né, mais saúde planetária. Então, com esses desafios, e eu acho que não falei um pouco das oportunidades, que o Luiz Carlos está aí, acho que a Aliança para a Inovação é um exemplo de oportunidade que a gente tem para que Porto Alegre seja uma cidade realmente resiliente em termos de saúde planetária, em termos de condições econômicas, né, e esperamos que a gente consiga avançar nisso. Muito obrigado. Eu pedi só para fazer uma complementação rápida, porque essas informações que foram dadas são muito bacanas e elas batem muito, né? Como eu disse, eu estava em viagem agora e um dos interlocutores com o qual nós falamos é justamente a Rockefeller Foundation, que foi quem financiou, né, o projeto 100 Cidades Resilientes, no 100º aniversário. Eles buscaram o que é uma agenda global que tivesse significância, e era da resiliência. Porto Alegre entrou, fez um dos planos, uma estratégia de resiliência das mais bem avaliadas mundialmente, né? Então é por isso que tem todo o interesse, por exemplo, no projeto do Quarto Distrito, que é um projeto de revitalização social, econômica, pela inovação. Mas a Rockefeller falou que eles estão fazendo um novo fundo agora, justamente, né, para investimento em projetos resilientes, né, no qual eles buscam essa associação do investimento em infraestrutura, muitas vezes necessário para que a gente possa ir melhorando o saneamento, todas as questões, mas que também tem um componente de inovação, de sensores, de inteligência, para que a gente possa, né, não só ter um investimento em infraestrutura, mas começar a adaptar para essa lógica, né, do cidadão mais conectado, o bom lado da Smart Cities, né, com esse senso social. Então, são projetos que a gente pode construir, de novo, né, essa necessidade de alinhar o ecossistema para que a gente possa, juntos, pensar em como é que a gente pode fazer projetos que sejam realmente capazes de alavancar mudanças, né. Eu acho que está muito dentro desse clima que está surgindo na cidade, não deixar as iniciativas isoladas. Tem alguma coisa interessante acontecendo, como é que a gente joga todas as forças de 2 ou 3 ou 4 ou 10 instituições para que essas coisas tenham mais alcance, né? E a relação que tem sido tido com a prefeitura tem sido maravilhosa.
Nós tivemos a oportunidade, inclusive, na Defesa Civil, de fazer uma ação bem inédita, né, para o pessoal do mestrado. Nós temos uma disciplina de mestrado, no qual metade eram nossos estudantes de mestrado e doutorado, metade eram pessoas da prefeitura, para a gente discutir gestão de riscos aplicada na zona que é a mais crítica de Porto Alegre, que é a Rua da Represa. Então, a gente tinha lá o pessoal do DEMAI, a gente tinha o pessoal da Defesa Civil, a gente tinha o pessoal trabalhando junto com os estudantes de mestrado e doutorado. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, nós estamos transferindo conhecimento, preparando profissionais para trabalhar com problemas reais e complexos, como são esse tipo. Então, são experiências como essas que podem começar e é necessário, às vezes, a gente disputar e pensar em como é que a gente pode inovar em relação ao que a gente está fazendo para a gente ter mais impacto em menor tempo. Obrigado, Luiz. Peter, por favor. Muito bom dia a todos. Hoje é um grande desafio para mim, então eu queria agradecer o convite. Hoje eu tinha um evento sobre energia pela manhã, e energia é um tema que eu domino, né? É um tema muito simples para mim ir lá e conversar, e já falar sobre integração de políticas de saúde com o meio ambiente já é muito mais desafiante. Eu acho que o desafio engrandece as pessoas, então por isso que agradeço o convite por estar aqui. É uma coisa muito estranha eu vir num evento com doutores e saber que a cura de um planeta doente passa para os engenheiros, de quem milita na área ambiental. Então, é algo muito complexo, né? A gente está vivendo dentro de um planeta que, de fato, está doente, e a gente já viu aqui sobre a atmosfera, sobre recursos hídricos, mas a gente pode ampliar para todos os espectros, solos, qualidade da água subterrânea. Onde tu botar a mão dentro do planeta Terra, a gente tem problemas. E esses problemas, eles têm solução, mas as soluções elas são a longo prazo. A gente tem hoje eu preparei aqui um roteiro, né, para mim ir conversando, porque eu tendo a fugir da linha. Diria meu tio, que é psiquiatra, que eu tenho déficit de atenção. Minha esposa diz que é porque eu sou de signo de peixes com ascendente em touros. Então, eu não sei quem está certo e quem está errado nessa história. Então, eu queria começar tentando explicar para vocês como é que funciona hoje a atuação do órgão ambiental dentro dos parâmetros de lançamento de efluentes. Hoje a gente segue resoluções, tanto do Conselho Nacional quanto do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o qual delibera qual que é o padrão que a gente pode emitir um efluente, que é uma água do resultado de um processo industrial, ou alguma queima, uma emissão atmosférica. Então, isso tudo tem parâmetros que têm que ser seguidos dentro da licença ambiental. E aqui que começa o primeiro grande problema de integração das políticas públicas. Nós tratamos empreendimentos individuais. Política pública a questão de saúde não pode ser pontual, ela é coletiva. A gente tem que ter dados de monitoramentos mais robustos, mais complexos. Então, hoje eu tendo um empreendimento, uma refinaria Alberto Pasqualini, a gente faz um estudo de qual que é o percentual de emissão de atmosférica daquele empreendimento, estuda qual que são os dados meteorológicos e como pode dispersar aqueles empreendimentos e se autoriza aquele empreendimento. Agora, 3 usinas, uma do lado da outra, qual que é a consequência? Não sabemos e não monitoramos. Temos dados de monitoramento, a gente fica muito triste, né, porque a máquina pública ela está fazendo o que a indústria fez há 40 anos atrás, que é se informatizar. Nós estamos recém começando a ter sistemas, a ter dados, a conseguir conversar através de informação e não de papel. E é louvável, a prefeitura conseguiu os 30 milhões de dólares, com certeza é fundamental para conseguir avançar, mas isso depende de pessoas, que nem o Pablo, para conseguir executar. Porque vocês não sabem como é que é gastar R$1 dentro da administração pública. É extremamente complexo. É muito complexo. E, no final das contas, tu não vai desviar 1 centavo e tu vai ser multado pelo Tribunal de Contas porque tu esqueceu de publicar a licitação 2 dias antes. Então, depende de pessoas que não desistam, né? E por isso que é muito legal ter uma mesa assim, de pessoas que estão aqui tentando avançar nessa pauta que é tão importante. Então, uma licença ambiental nada mais é que uma outorga do poder público para aquele cidadão poluir.
é uma autorização para poluir. Então, a gente te diz quanto tu pode poluir, né, dentro daqueles critérios. O que teria que avançar de primeiro? Aquele que não quer poluir, por exemplo, eu posso emitir com tantos a carga orgânica, meu efluente da estação de tratamento. Se não quiser emitir com nada, o que eu ganho com isso? Hoje nada, não muda nada. Tu vai ter um custo maior de investimento no teu sistema de tratamento e tu não tem um benefício sequer por isso. Ou seja, nem a tua licença vai valer 1 ano a mais, nem 1 ano a menos, não vai ter desconto na tua própria licença. Então, isso tudo a gente tem que avançar. Então, essas políticas públicas, elas têm que começar a andar casado. Eu sou conselheiro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, representando o Estado do Rio Grande do Sul, e a gente acompanhou agora a nova resolução sobre emissões veiculares, tanto de carros quanto de motos. E é um descalabro como os órgãos ambientais fogem de parâmetros de saúde. Não foi adotada os dados da OMS, os seus critérios e seus índices para critérios ambientais. Por quê? Porque teria muita dificuldade de comunicação com a sociedade. Então, foi a partir disso, eu prefiro dizer a verdade, se está ruim, está ruim. E se está ruim, não é ruim, claro que é ruim, é péssimo. Temos que melhorar. Agora, ficar dizendo que o índice é regular não vai ajudar ninguém. Então, a gente tem que avançar e muito nisso. Acho que falta seriedade, falta clareza e falta informação para a sociedade. Porque a gente espera muito, eu acho que o Luiz colocaste muito bem, é a questão que a mudança ela não vai ser imposta pelo poder público. Essa mudança ela tem que ser imposta pela sociedade ao poder público. Essa é a grande diferença. E aqui a gente pode entrar em diversas esferas, pensando o quanto nós estamos fazendo para contribuir com isso, né? Tomei um cafezinho aqui fora há pouco. Aquele copo que tu toma o café não é copo para produtos quentes. Então, só ali tu já está liberando uma série de compostos químicos para dentro da bebida que nós estamos ingerindo. Não por estar aqui, lá na Secretaria do Meio Ambiente é a mesma coisa, no mesmo copinho de café. Vamos mais. Tudo para não lavar o copinho. E a gente tem solução. Tem uma série de coisas. Mas vamos lá, podemos avançar. A questão de tratamento de esgoto. Todos sabem como é que é tratado o esgoto das vossas casas? Né? Para onde vai esse esgoto? Casa na praia, fossa e filtro, já limparam a fossa alguma vez? Daí quando chove na praia, não infiltra, sobe aquele efluente, né? Joga tudo para o mar, a gente vai para a praia e diz, que cheiro ruim, a prefeitura não faz nada. Mas eu nunca limpei a fossa da casa, como é que eu estou reclamando do poder público? E aí nós podemos entrar na esfera dos agrotóxicos, que foi comentado. O lobby da pressão dos fabricantes de agrotóxicos, que são as maiores empresas do mundo, e tem os seus melhores pesquisadores, com diversos e diversos estudos provando que tu pode tomar uma gota de agrotóxico por dia, um copo que não vai te fazer mal nenhum, e sobra para 3, 4 pessoas dentro da Secretaria da Saúde, dentro da Secretaria de Agricultura e dentro da FEPAM para dizer que não, que vai barrar um produto porque ele é nocivo. E como é que tu segura essa onda? Não adianta esperar que essa demanda de segurar um produto, um agrotóxico, vai ser o poder público. Por que nós não estamos consumindo orgânicos? Custa mais? Custa mais. Mas é uma decisão da sociedade. Quanto mais gente consumir, mais gente vai produzir, menor vai ser o custo. O meu irmão ele produz cogumelo, né, orgânico. E é uma guerra inglória tu trabalhar com produtos orgânicos num país tropical. Tu tem muita suscetibilidade a qualquer tipo de contaminante. São fungos, bactérias, enfim, tudo que pode contaminar a tua produção e tu perde. Então ficou 6 meses sem produzir, 6 meses sem ganhar dinheiro. Mas não seguiu os conselhos daqueles que dizem, não, bota um produtinho ali na tua serragem que tu vai melhorar, tu não vai mais ter contaminação. Eu disse, não, eu vou conseguir solucionar meu problema sem usar nenhum aditivo. Então essa é uma guerra inglória, então ele está cada 6 meses sem produzir, sem ganhar dinheiro, mas conseguiu vencer, enfim, vai conseguir dar a volta por cima.
Então, é uma decisão que passa muito mais pela sociedade de mudar seu modo de consumo do que, de fato, a gente conseguir impor algo. O poder público não pode impor, todos consumam orgânicos agora. Mas a sociedade pode dizer, poder público, dê incentivos aos orgânicos que a gente pretende consumir. Então, o poder público está em processo de reinvenção. A sociedade clamou por isso. A gente está com déficit em todas as áreas. Eu acho que a gente está num processo de reinvenção muito interessante. E as coisas têm que avançar. Bom, posso concluir também agora falando um pouco de mudanças climáticas, que eu acho que é um tema que, por muitas vezes, a gente pensa que está longe. Mas vou dar um dado bem simples para vocês. Nos últimos 3 anos, a gente teve 2 ciclones no estado do Rio Grande do Sul. E parece que... sabe quando? Tinha 1 no registro histórico. E nos últimos 3 anos, a gente teve 2. E sabe quanto tempo vai demorar para mudar esse cenário? Ninguém sabe. Talvez nem mude. O que a gente tem que fazer é se preparar para ser resiliente. É o como vamos conseguir reagir num período um período extremo. Então, hoje, a Secretaria do Meio Ambiente ela possui uma sala de situação, né, que ela é monitorada. Então, todos os dados meteorológicos são monitorados. Todos os rios têm estações pluviométricas. Então, se sabe o quanto pode chover, aonde pode chover e se acompanha, né, essa onda de cheia dos rios para conseguir, no mínimo, avisar aquela sociedade, aquele cidadão que moram aqui nas ilhas do Delta, meu amigo, sai de casa, fica 2, 3 dias fora de casa, passa lá um carro, recolhe, bota tuas coisas para o 2º andar da tua casa, vamos comigo lá num ginásio e espera essa onda passar. Então, eu acho que para começo de debate é isso. Deixa eu ver se eu... Acho que para começo tá bom, né? Então acho que pode avançar aqui, fico também à disposição de construir. Reagir, é para facilitar, é facilitar que está escrito, né? Moderação. Tem que ser moderado, eu acho que eu vou agitar. O negócio de moderar, eu não gosto muito. Não, é muito interessante, eu acho que as falas foram muito interessantes. Tu tem algum comentário para fazer agora? É que eu acho que nós temos 30 minutos para fazer o que a gente quer, para manter o horário e as pessoas poderem almoçar. Certo. Eu acho que a ideia de moderar, então, a conversa seria facilitar que exista um diálogo entre o pessoal que está na mesa e o pessoal que está na sala, em torno de... Eu vou só levantar alguns dos pontos que eu achei nas falas de vocês que foram interessantes, que talvez pudesse servir como foco digamos, do que essa mesa poderia resultar. Eu sou muito operacional, como bom médico de família, eu gosto de ver um resultado de qualquer coisa que a gente faz, eu acho que vocês também. Por exemplo, o que foi assinado em termos de uma conferência estadual de saúde, que, de repente, se poderia fazer um grupo de trabalho, um posicionamento, levar alguma coisa, eu acho que é uma oportunidade interessante, como ter tempos e ter eventos, eu acho que, sobretudo, se é uma conferência estadual, não sei de quanto em quanto tempo elas existem, de 4 em 4 anos. Então, muito importante nesse sentido. A seguir, eu acho que, então, tendo isso como em vista, se pudesse sair algum produto que fosse levado como grupo para a Conferência Nacional Estadual de Saúde, me interessou muito que existe uma lei de resiliência, esse projeto com a Rockefeller, em termos do alagamento, do saneamento e da mobilidade urbana. Eu acho que só faltou daí para os grandes riscos urbanos, sobretudo para as doenças socialmente transmissíveis ou não transmissíveis, seria a parte da energia e da habitação e do planejamento urbano. Que, como vocês, não sei quem estava aqui hoje de noite, mas eu acho que a conversa de hoje de noite foi bastante em torno de como é que as cidades podem se organizar e se reimaginar de uma perspectiva que cause sustentabilidade, mas também saúde para a população. E a questão da habitação, a questão da energia, a questão da organização do território, inclusive os espaços verdes, o uso dos espaços azuis, que é água.
Então, como é que isso pode ser construído? Então, eu não ouvi na conversa de vocês esses 3 elementos, mas da conversa anterior, eu acho que já tinha começado a questão da poluição do ar, que é um tema que está emergendo, no sentido de que a gente tem muito mais evidência científica, que os níveis baixos de poluição do ar causam uma série de doenças importantes, e mortalidade no estado é não transmissível, né, a maior parte, ou socialmente transmissível. Então, e tinha uma proposta bem concreta de criar uma iniciativa em que, já que não tem medida de poluição do ar em Porto Alegre, aparentemente os 4 monitores estão sucateados, ou não são operacionais, como é que uma iniciativa possível seria tomar uma temática disso, e poluição do ar tem uma relação direta, e a gente estima muito facilmente os impactos na saúde, mas a gente também pode fazer atribuição ou identificação das fontes. Isso. E as fontes estão na energia, estão no transporte. Então, é uma maneira de conversar, de criar uma articulação e uma conversa entre a saúde, o risco e a determinação da saúde, os determinantes que tu colocaste, Paulo, que são essas políticas energéticas. Então, o que está acontecendo no Chile, por exemplo, estavam perguntando qual é as questões da poluição doméstica ou interna. O Chile tem uma experiência bem bonita aqui, porque tem as lareiras, o aquecimento com o uso da lenha ou do carvão causa muita poluição. E eles tiveram, então, uma série de intervenções, tem um custo-benefício, uma comparação das várias intervenções. Tem gente que está fazendo isso. A França tem um problema parecido, o Vale do Chamonix, que é um vale muito elegante, tem muita poluição por causa das lareiras, né, nas casas. Então, eu acho que talvez eu vou sugerir como ponto de discussão que se tentasse identificar o que poderia ser levado para a Conferência Estadual de Saúde que vinculasse os determinantes sociais da saúde com os riscos, e que fosse dentro do território, eu diria, quem sabe o território urbano, já que nós temos a Secretaria Municipal, como um elemento que pudesse também ser compartilhado com as outras municipalidades do Estado. Tem as outras cidades, que são grandes, menores, têm problemas semelhantes. Em geral, a gerência e o impacto tem muito que ver com essas políticas, que não são tantas, né? Lixo, energia, transporte, organização do território, água e saneamento. Então, refletir isso. Um último ponto é que uma coisa que não se usa é a capacidade do sistema de saúde de aportar avaliação de impacto na saúde como parte do impacto ambiental. Eu só vou levantar aqui isso porque eu dou cursos disso há muitos anos, a gente organiza isso em muitos locais, e eu não sei como é que está essa capacidade na região. Eu não fiz a pergunta. Mas isso é uma coisa que se conhece bem, está dentro da legislação internacional da avaliação de impactos estratégicos, de avaliação ambiental estratégica, tem um protocolo que eu ajudei a desenvolver, na verdade, mas isso é para a Comissão Econômica para a Europa e a América do Norte. Eu não sei se isso existe para a CEPAL e para outras comissões econômicas. Mas existe só para dizer como é que a gente identifica os impactos na saúde e de onde é que eles vêm e as relações com o meio ambiente, eu acho que tem muita metodologia. E eu apresentei um par de exemplos ontem sobre a política de mobilidade urbana, mas existe para outras áreas também. Então, tem instrumentos, eu acho, que o sistema de saúde poderia estar aportando mais para fazer essa conexão, é um caso, e para criar essa demanda, que eu acho que vocês colocaram muito bem, como resistir ou como responder aos interesses econômicos, que são vários, e não é que sejam ilegítimos, a indústria vai defender, assim como a indústria do tabaco defendeu e defende ainda, né, os seus interesses, as outras indústrias têm o seu interesse. Então, eu acho que como se coloca o interesse público e do meio ambiente, usar os elementos de saúde, fazer essa conexão entre as políticas públicas de energia ou de água e saneamento, etc., existe elementos de saúde que podem ser muito úteis. Então, para fazer essa construção, que se pudesse levar à Conferência Estadual de Saúde, eu acho que esse seria um elemento de discussão. Isso já sei, eu agradeço Então, eu vou abrir
com esse desafio para ver quais são as ideias que, primeiro, que vocês têm e depois que o pessoal da audiência tem. Não sei se vocês têm pontos de reação para um com o outro e aos pontos que eu levantei. Posso? Pode. Ótimas provocações, na verdade. Muito do que está sendo pensado, né, inclusive assim, quando se fala muito quarto distrito, se pensa quarto distrito como uma oportunidade que a gente tem de iniciar uma revolução que, na verdade, tem que cascatear para o resto da cidade e tem que cascatear para o Estado. Né? Ou seja, não é que a gente queira resolver só um bairro. Pode comentar por que o quarto distrito? Por que foi o quarto distrito que conseguiu isso? Porque ele hoje é quem tem mais infraestrutura e menos ocupação. A gente tem a densidade e os terrenos... Tem cidadania, obviamente, né? Ou seja, todo o processo do quarto distrito foi construído com teve alguns cuidados. A gente aprendeu do melhor, né, que a gente viu em outros processos e o cuidado com o master plan que foi montado, né, em contato com a prefeitura. Ele tem características muito importantes de valorizar quem está no território, de valorizar as vocações do território, de construir a partir dessas vocações com um mix, de começar ali a fazer os projetos que vão mudar a mobilidade, a não mobilidade, né, as fachadas ativas, a relação com a rua, a segurança pública advindo do fato de que a gente retome. Tudo isso são coisas que a gente tem que trazer para toda a cidade, mas sempre em todas as cidades, como foi em Barcelona, no Poblenou, como foi em Washington, às vezes no Noma, tu precisa às vezes ter um núcleo a partir do qual tu faz quase que um showcase de que isso pode ser. Porque a gente, na realidade, está sempre com essa guerra da percepção. Né? As pessoas têm que acreditar que as mudanças podem acontecer e elas têm que se envolver. Ninguém impõe mudanças, no final das contas. Né? A gente sabe quantas leis a gente tem no Brasil e as leis que não pegam no Brasil. Né? A gente não tem uma capacidade de fiscalizar o cidadão em todas as suas questões. Então, se a gente não tiver, de alguma maneira, claro que a lei ela aponta certas direções, mas a gente tem que convencer as pessoas de que aquela direção é válida e é necessária e é útil para a vida das pessoas. Né? E acho que é essa batalha da percepção que a gente vive hoje em dia. Não é à toa que foi escolhido... Né, e todos os hospitais de Porto Alegre estão sendo convidados a participar do Pacto pela Inovação. Né? O setor de saúde em Porto Alegre é muito importante, né? Seja no atendimento como referência, a gente tem até um certo turismo médico, né? Seja estadual, seja internacional, vindo para cá pelas referências que a gente tem dos hospitais de Porto Alegre, são líderes, né, tanto no campo público quanto no privado, e a gente tem uma oportunidade muito grande com os hospitais, com os INCTs, com as universidades, da gente também desenvolver tecnologia médica, né? Porque em muitos casos vai ser o avanço da tecnologia que vai nos permitir sustentar melhorias na qualidade de vida. Né? Então, eu acredito muito nessa questão de se a gente conseguir vencer a batalha da percepção e profundizar os avanços tecnológicos e deixar eles à disposição, e aí, dentro dessa provocação, do que a gente pode levar para uma próxima conferência? Eu já fiz 2 provocações agora por WhatsApp, e é isso que é bom num ecossistema que fica cada vez mais alinhado, né? Ao Sicredi, que é um dos patrocinadores do Pacto, se eles colocariam os programadores deles de graça para montar um dashboard que pudesse ser oferecido, um app em termos de particulados para tudo. Eles já toparam, tá? Então a gente tem programadores de graça. E ao nossa empresa júnior de engenharia física, se eles conseguiriam produzir alguns medidores de particulados, né, de baixo custo para a gente espalhar maior. A gente pode ter alguns mais importados para serem as grandes referências, mas que a gente pudesse... Essa eu ainda não tive a resposta, mas também estou confiante de que a gente consiga avançar. Então, acho que saímos daqui com esse compromisso de que a gente avance muito, pelo menos essa questão de qualidade do ar, e a partir dela tem outras possibilidades. Né? A própria questão do arroio dilúvio foi rediscutida em algumas dessas reuniões, é um dos projetos possíveis de se apresentar, né, dentro da Rockefeller e outras possibilidades de financiamento lá, o próprio BID. Mas ele trabalha toda uma lógica de que a gente vai ter que trabalhar não só qualidade de água, mas também gestão de resíduos, né? Senão não adianta. A questão do dilúvio ela começa muito atrás, né? Quando a gente tem que trabalhar, inclusive, a percepção das pessoas nessa relação causa e efeito, né? Eu jogar um sofá para qualquer lugar ou eu jogar garrafa plástica na rua vai me dar problemas de drenagem, vai me dar problemas de alagamento, vai me dar problemas de qualidade de água. A gente vai ter que também vencer essa conexão, e por isso já tem dentro também do próprio Pacto um projeto com o ensino privado e público de educação ambiental aplicada, né, das pessoas começarem a conectar condutas com efeitos que a gente tem, né, que também está sendo montado junto com a prefeitura, e tudo isso está aberto, né, essa é a lógica toda do Pacto. Quem quiser, eu quero, eu posso, eu estou a fim de ajudar, todas as janelas que a gente começa a falar são todas de construção coletiva. Né? Deixa eu só insistir contigo, então. Do ponto de vista, tu está pensando nisso há muito tempo, obviamente. Emprego, trabalho, desenvolvimento tecnológico está na agenda, é muito legítimo e muito importante. E o que tu verias como as oportunidades maiores, talvez os desafios maiores, mas também as oportunidades maiores, em termos de área temática?
considerando essas áreas esses setores que determinam doença, saúde, sustentabilidade? Eu acho que tem algumas ações de infraestrutura mesmo, né, que a gente tem não só que melhorar a infraestrutura, mas começar a discutir como é que a gente faz uma conversão dessa infraestrutura, né, ou seja, das soluções que a gente tem hoje em dia para as soluções que a gente precisa ter amanhã. A gente está, inclusive, tem várias ações acontecendo e a gente tem transitado por muitas coisas que estão bacanas e tentaram jogar forças, como eu disse, né? Ou pega o Sicredi, bota junto e vai para cá. A gente tem funcionado muito como amálgama, justamente por essa capacidade que a gente teve de abrir o diálogo com uma série de instituições. Por exemplo, hoje está se discutindo, né, internamente algumas mudanças, inclusive nessas leis de compensação ambiental, para que a gente possa fazer com que as compensações ambientais muitas vezes não sejam só construir mais garagens, né, mas que elas sejam talvez estimular outro tipo de mobilidade, que elas sejam estimular outro tipo de coleta de lixo. Por quê? Porque não adianta a gente... Se a gente tem um modelo que a gente já viu que ele faliu, muitas vezes a gente acaba tendo políticas que acabam induzindo a gente a continuar naquele modelo e não a começar a fazer a conversão para um outro modelo, né? E, nesse sentido, já passo aqui, né? Ou seja, a questão também tem um evento importante que é Showcase, mas que ele é para construir toda uma cadeia de fornecedores e de uma conversão, que é a questão da eletromobilidade, né? Ou seja, mais carros elétricos. Isso tem um impacto direto em emissões, em todas as questões relativas à saúde dentro da cidade, né? Então já tem um projeto que está andando, que é ter uma corrida de carros elétricos 24 horas aqui em Porto Alegre, que na realidade ela é para a gente estimular o desenvolvimento de clusters de baterias e de controle de carros elétricos, para a gente poder também ser competitivo e talvez atrair, né, fabricantes dessa área de eletromobilidade. Hoje, por exemplo, né, na China, eu tive lá, Shenzhen, que é onde é a sede da BYD, que é uma das grandes empresas que já entendeu que a regra do jogo está mudando. Então, ela comprou uma fabricante de automóveis e ela converteu a linha, porque ela era, na realidade, uma fabricante de baterias, toda ela para carros elétricos. Hoje, ele já tem 100% dos ônibus elétricos lá, em uma conversão de 5 anos. E os táxis, por exemplo, se tu tiver um táxi elétrico, tu pode entrar no centro da cidade, o que te dá muito mais capacidade de passageiro. Se tu tem um táxi a combustão, tu só pode rodar nos bairros. Então é o que, de novo, a gente começa a ter pequenas políticas, né, que não são 0 ou 1, porque senão tu estraga demais o teu modelo, mas que te começam a levar o modelo a mudar, a converter. Eu acho que é essa inteligência que a gente precisa coletivamente começar a entender. Como é que eu vou induzindo, através da política pública, que o comportamento comece a mudar, né? Mobilidade, então. Mobilidade, saneamento e com certeza, né? E acho que desenvolvimento econômico voltado para novos modelos, né? Ou seja, que sejam... Vou fazer só uma complementação aqui, eu acho que falaste muito bem. A Europa está vivendo um dilema no momento que está influenciando o uso de carros elétricos, mas a energia é gerada de uma termoelétrica. Então, tu acaba inócuo, né? Tu tira o combustível fóssil e gera através do carvão a energia que tu vai fazer o teu carro rodar. O Brasil, felizmente, é um país com a matriz predominantemente limpa, 80%, a gente usa hidrelétricas, agora a eólica entrando forte. Mas a curto prazo, para complementar a questão dos carros elétricos, entra a solar. Isso. Muito forte. Geração solar. Eu acho que isso a Prefeitura de Porto Alegre dá um passo na frente, está construindo políticas públicas de incentivo à energia solar. E a gente tem que transformar cada telhado de cada casa num ativo. Um ativo que possa gerar energia, tu gerando energia onde tu vai consumir, onde tu vai carregar teu carro, tu vai deixar de fazer uma linha de transmissão que vai cruzar o estado, 300 quilômetros, 400 quilômetros, para trazer energia que é gerada num parque eólico para tu consumir na tua casa. Não, tu pode gerar a tua própria energia, então isso é algo que tem que ser levado em consideração também. Ótimo. Paulo. Bom, eu ia complementar. Acho que ficou claro que minha apresentação foi muito mais voltada à adaptação, né, que eu acho que é um grande papel das cidades, né, enfim, tem uma frase que eu vi também: a mitigação é global, a adaptação é local. É claro que é uma generalização, né, e as tuas perguntas foram muito mais voltadas para a questão de mitigação, né. Além desse recurso para o quarto distrito, eu busquei o slide para ver se achava, mas acho que eu acabei cortando na matéria. Tem uma questão de financiamento para o plano diretor,
né? Ano que vem é o ano de revisão do plano diretor. E talvez o meu conflito de interesse enquanto secretário adjunto me impeça de acreditar muito que a Conferência de Saúde seja algo potente. Aí eu acho que o plano diretor é muito mais potente para a gente ter diretrizes aí de habitação, enfim, e de energia. E aí, na questão da energia, a gente está para lançar a primeira parceria público-privada de Porto Alegre, justamente na iluminação pública, e a ideia é substituir todo o parque da cidade para lâmpadas de LED, né, com autorregulação de luminosidade, enfim. Tem a questão dos painéis solares, né? Ontem mesmo foi anunciado que as escolas municipais vão ter agora painéis solares. Então, tem uma série de questões importantes que eu acabei, né, não abordando. Pablo, eu posso interferir nisso, porque eu acho que esse mito de que o local é só adaptação, eu discordo completamente. Do ponto de vista da saúde, as grandes oportunidades da saúde estão na mitigação. Através... Bom, existe um overlap muito grande entre mitigação e adaptação, mas, na verdade, transporte limpo, energia limpa, acesso... Tem muita coisa que produz muita saúde por causa das doenças não transmissíveis. Então, eu acho que vamos deixar adaptação e mitigação junto no nível local, porque eu acho que senão a gente perde uma oportunidade muito importante. Mas eu acho que é um mito que é perpetuado, deixa eu completar, pela Convenção do Clima, que eu acho que a Convenção do Clima tem vários vieses, no meu entender, tem uma leitura de saúde pública, e eu acho que esse é um desses, esse mito de que não, que tem que fazer adaptar. E o setor saúde comprou muito isso, inclusive a OMS. E a gente teve um debate muito importante de o que é que leva à saúde. Eu acho que é uma oportunidade, talvez, de reconversar isso, porque tem muita mitigação que dá muita saúde, sobretudo porque é doença não transmissível. Eu não estou discordando de ti. Eu acho que o sentido da mitigação ser global e da adaptação ser local é de como se deve organizar a resposta. E eu acho que tem tudo a ver com a questão de determinantes sociais, da questão das estratégias de medicina preventiva, que é muito mais eficaz a gente ter uma política nacional de transporte coletivo sustentável do que esperar que cada cidade vai ter uma iniciativa, né, de um transporte público com energia sustentável. Então, é claro que ela vai se refletir no que as cidades vão manifestar, mas tem muito mais a ver com um planejamento supra. Né? Então, acho que um grande papel das cidades, pelas especificidades que cada cidade tem, é de ter um plano de adaptação. E aí a adaptação ela não consegue ser macro. Né? Eu acho que é esse o enfoque que, na minha opinião, a gente às vezes perde muito tempo, e aí como médico de família, às vezes a gente perde muito tempo achando, vou fazer um grupo para a comunidade, porque isso vai refletir no impacto, né, no hábito de vida da minha população, e muitas vezes ele é muito pouco efetivo e tu perde um profissional que é muito resolutivo em condições de doença, que a pessoa já adoeceu, e isso a gente não vai retroagir. Então, eu acho que é um reflexo disso que eu quis trazer aí para a gente debater. O Henrique está nervoso. Está na hora? O quê? Não, desculpe, eu ia falar só essa questão de mitigação e adaptação. A gente tem uma figura que o Andy Haynes comentou, que a gente trabalhou, que mostra como isso pode ser trabalhado pela atenção primária de forma conjunta, né? Acho que seria deixa eu fazer a oportunidade que ele levantou, que tu levantaste mesmo, uma revisão do plano diretor. O plano diretor pode criar, por exemplo, só o plano diretor pode criar espaço dedicado para o transporte público, para as bicicletas. Quer dizer, ter uma política nacional, National Urban Plan, eu acho que é uma boa ideia. Sim, mas aí eu tenho um outro ponto que eu esqueci de comentar, é o que é saúde. Né? É óbvio que se a gente falar em saúde, é tudo. Né? Economia é saúde, e até tinha uma discussão, né, de incluir gastos em saneamento como gastos em saúde. A gente tem um percentual mínimo a ser gasto. E eu acho que entendo a provocação e também compartilho que essa visão que tudo impacta na saúde. Eu acho que o plano diretor tem um grande impacto na saúde. Mas a gente tem que também ter uma definição do que o setor saúde vai se responsabilizar. E talvez, e aí eu lembro do Paulo Poli, que é um médico de família que trabalhou na atenção primária no Paraná e teve no Conceição falando sobre promoção de saúde, que o secretário queria colocar promoção de saúde lá da atenção primária. Ele disse, promoção de saúde tinha que estar com o vice-prefeito.
né, do lado do prefeito, porque Tudo é intersetorial. promoção, É intersetorial. Com certeza. É uma política pública integrada, né? Ou seja, boa parte do que vai afetar a saúde vai nascer em outras, e é justamente por isso que a promoção à saúde, a promoção ao bem-estar, né, o bem viver, ela tem que ser, né, num nível maior. Uma das minhas encarnações é justamente de diretor do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente tem trabalhado muito com o Ministério da Integração, com a Defesa Civil, né, local, e tem essa questão. O problema da adaptação é que algumas coisas a gente não vai controlar, né? Os ritmos do planeta e a mudança, né, meteorológica, realmente, assim, ó, a gente tem dados e a gente fez. O Atlas de Desastres para o Rio Grande do Sul foi a minha equipe que fez, né? E assim, independente se a gente discuta mudanças climáticas ou não, se aconteceram, quem é a culpa, o número de eventos extremos, né, está aumentando, e isso é estatisticamente claro, né? Ou seja, a gente vai ter mais casos de chuvas intensas, a gente vai ter mais casos de ventos maiores, então a gente vai ter que ter algum, e é nesse sentido que entra um pouco a adaptação. Eu acho que a lógica do local e do global é porque a gente tem questões planetárias, a gente não pode se abster de começar a mudar as nossas vidas, entendeu? Porque a primeira milha da mudança global, ela nasce na conduta local. E é essa conexão, né, local-global que a gente tem que ter. Nós vamos mudar a temperatura do planeta aqui por uma decisão dentro desse... Não, mas condutas de cada um dos seus habitantes podem sim ter efeitos, né, planetários. Né? Dora, desculpa. Ele não falou ainda, então vamos ver. Eu vou só colocar, então... Se a gente pudesse discutir a recomendação do Lancet Countdown Brasil sobre o Breathe Life, que seria um desafio, então, que eu acho que é bem pontual. Ótimo. Então, vamos abrir a conversa, então. Tá bom. Elcio, então tu entras quando tu achares adequado. Explica o que é o Breathe Life, então. O Breathe Life é uma estratégia de comunicação global sobre os impactos da poluição do ar e as medidas para resolver. E o que usa como critério digamos, como benchmark, é o benefício na saúde. Então, por isso que eu estou argumentando essa história da adaptação da mitigação. As medidas, e isso é o que o Breathe Life mostra, que as medidas de mitigação têm muito co-benefício imediato e a curto prazo, em termos de saúde da população, por redução de doenças, em geral, doenças não transmissíveis. Então, isso é uma estratégia que está sendo adotada para alguns países, é uma estratégia global, e tem muitas cidades que estão adotando. Então, na conferência global que a gente teve a semana passada, 2 semanas atrás, em Genebra, sobre poluição do ar, isso foi uma das medidas que muita gente adotou, quando houve quem se comprometia aqui, adotar o Breathe Life, que é uma mistura de identificar onde é que estão as maiores oportunidades para melhorar a saúde dentro das políticas públicas e também levem a melhora da qualidade do ar e dos gases de mudança climática. Então, essa é a proposta. Tem algum outro elemento? Eu acho que ela é muito clara, né? Até eu sei que o senhor estava envolvido no desenvolvimento, então ela é uma proposta muito clara, facilmente compreendida a parte operacional, tem alvos claros, né? E tem muita transparência e tem capacidade de mobilizar as pessoas, né? Então, eu acho que seria o alvo ideal, não exatamente por isso que ela entrou como recomendação do Lancet Countdown. Então, a sugestão é que todos os municípios implementem isso, né? Como é que se começa a implementar? Com interesse e começando a monitorizar a poluição do ar, né? Então, seria assim... em inglês se diz hit the nail in the head, né? Dá uma martelada só, acho que desencadeia, catalisa todo esse movimento, essa energia, eu acho. Acho que é uma ótima ideia. Queria parabenizar a todos, como foi dito aí, pessoas que não desistem, né, da questão pública, de ver essa questão do Pacto Alegre, eu achei muito interessante, porque eu vejo que, talvez até uma sugestão para o próximo encontro, ver o papel das empresas com a responsabilidade socioambiental na criação de produtos, e aí a gente envolver um outro elemento aí, que seria... Até a ONU tem o Pacto Global para incentivar as empresas a aderirem, porque realmente o grande mobilizador aí dessas questões socioambientais tem a ver com o modelo de negócio. Por isso aquela ideia dos negócios como estão sendo usualmente feitos, né? Então, eu não vi essa ideia, eu queria ver como é que vocês estão vendo nas interfaces, aí, na inovação eu sei,
mas no ambiente, um comentário importante, né, de liberar a licença para uma empresa isolado, isso aí é uma coisa que impacta. Então, eu acho que o envolvimento das empresas, eu queria ouvir alguma fala de vocês aí sobre isso. Depois tem outros pontos antes de começar a resposta ali atrás. Bom, a questão do que o Elton, né? Elson trouxe a questão das conferências de saúde, por exemplo. Há conferências em todas as outras áreas do meio ambiente, da assistência social, de todas as outras áreas, e saem documentos e saem propostas muito boas, como foi o Plano Nacional da Vigilância em Saúde, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional de Educação, inclusive prevendo que a compra de no mínimo 30% do alimento das escolas sejam compradas de produtores locais e orgânicos. Então, é uma medida, né? A saúde foi também pelo mesmo caminho, dizendo que os alimentos adquiridos dos hospitais cristal sejam também 30% no mínimo de produção local e orgânica. Quer dizer, são esses caminhos que vão se apontando. Tem dois problemas, não só a sociedade, que tem que participar mais, porque as conferências elas têm um apelo grande e as pessoas não muito participam, mas também dos governos, também de quem está nos governos, também tem que ouvir muito esses planos, porque esses planos foram basicamente abandonados, quer dizer, foram feitos, ficou bonito, mas se engaveta, né? Então, acho que também tem que tirar isso da gaveta e ver que o povo e a comunidade, a sociedade como um todo também pode definir também os rumos e a participação, e não só ir lá votar de 4 em 4 anos. O ônibus de Porto Alegre, o branco, que a princípio era elétrico e eu nunca mais vi. É só sobre isso. O ônibus perdido. Já vamos descobrir. Vamos descobrir. Olha aqui, eu acho que a gente teve uma discussão muito rica. Tem alguns elementos importantes para levar adiante essa conversa. E eu queria, como moderador, não muito moderado, sugerir que esse grupo pudesse articular essa coisa por escrito, essas propostas que apareceram, adotar o Breathe Life, a questão que fosse levantada antes de criar monitores, de ver se a indústria pode produzir. Eu tenho conhecimento disso da UMES, que a gente trabalhou com muita gente que está fazendo monitor, então a gente podia compartilhar essa informação. Eu acho que tem que vincular com a indústria, com o desenvolvimento local, com emprego, são necessidades que também fazem muito bem para a saúde, eu acho que é muito positivo. E pode ter relação com a internet das coisas, né? Isso. Exato. Mas, então, eu acho que como essa discussão, eu não quero sintetizar e dizer que a gente chegou a uma conclusão, eu acho que a gente chegou a várias pistas e que talvez a maneira mais eficiente de avançar nisso seria escrever uma nota curta que vocês pudessem participar, clarear alguns pontos, que pudesse ser levada, então, tanto para fazer, como poderia se vincular com o plano diretor novo que tu levantaste, que vai ter, se eu entendi bem, está sendo elaborado o ano que vem, que vai iniciar, que eu acho que é um elemento importante, e o outro é para a Conferência Estadual de Saúde. Então, eu acho que se a discussão pudesse ter essa ambição, pudesse levar alguns elementos concretos, eu acho que seria um grande sucesso. Agradeço muitíssimo a participação e o Elson vai ter a última palavra. Eu acho importante a gente considerar que esse deve ser, eu acho que o 4º plano, que vai ter uma consistência, além do tradicional perfil de mortalidade, ver quem morreu, como é que estão nascendo, e colocar lá no plano aquele tradicional gráfico de distribuição por região. Eu acho que nós temos que inovar. E eu acho que essa inovação também passa na hora de construir o plano. E essa vez se começou muito antes. Imagina, nós estamos 29 de novembro. Já está se prevendo o modelo. Então, esta é a fase, eu acho que é mais rica, de como que nós vamos olhar para o próximo plano. E aí entra a internet das coisas, quero dar um exemplo, só que não tem nada a ver com o plano. O grupo da Unicinos cunhou e publicou agora, recentemente, a terminologia internet das coisas da saúde. Essa é a primeira publicação agora, e eu acredito que isso vai também trazer um grande subsídio para todos nós aqui, para trazer vários elementos que vão desde o uso individual ao uso coletivo, para a gente conseguir... Os wearables estão chegando, a gente vai ter muito mais informação. Exatamente isso. Então, eu acredito que esse documento que a gente sai daqui também conecte com essa
com esse processo de inovação que está muito grande. É esse o desafio que eu ia deixar. Fazer um plano que sim seja do setor da saúde, mas que seja intersetorial. Se não tiver o diálogo, a gente perde muita possibilidade de sinergia, entendeu? Se eu ficar falando só com os meus, eu muitas vezes não vejo o que está acontecendo, que poderiam ser outras ações que poderiam nos levar adiante mais rápido, né? Então... Mas eu acho que a conversa foi coerente nesse sentido, né? São os determinantes. Eu acho que a poluição é esse vínculo entre as políticas públicas nos setores que são de interesse e a saúde, e que se pode demonstrar facilmente, e que tem esse elemento de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que tem uma boa pista por aí. Uma estimativa do pessoal da mobilidade diz que a gente chega perto de 50 mil mortes, né, por razões associadas à poluição aérea, e isso dá, por ano, mais no Brasil do que a Guerra de Vietnã inteira de mortes. Uma coisa que se pode aportar, enquanto isso, a gente discutiu ontem de noite, acho que vocês não estavam aqui, a gente tem modelos que estima políticas, compara políticas de transporte, por exemplo, urbano, com relação à poluição do ar, os acidentes de tráfego, a habilidade de fazer exercício físico. Isso a gente consegue calcular e estimar. Então, o serviço de saúde pode aportar essa informação como um elemento de discussão. Os modelos existem, são open source, o pessoal aqui tem competência, é uma questão só de trazer algumas pessoas e botar junto. Tá bom? Muito bem. Foi um prazer. Grande prazer, e agora todo mundo vai almoçar. Cara, quando fazer coisa lá, a gente está muito começando agora.